Então, gente, eu tenho que gravar aqui. Então, gente, é, essa cesta com letras está sendo comigo porque a pessoa que estaria aqui, que ia fazer a janela, ela não pôde estar. Então, eu, em geral, não faço a cesta com letras. A cesta com letras é um espaço dos alunos da Estação das Letras, né? Que que trabalham com leitura e tal, e que realizam as leituras, enfim. E então eu hoje vim aqui, né, fazer uma leitura porque tivemos mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então tá tudo certo. Então, eu escolhi para leitura, para ler com vocês, uma autora que é uma paixão minha, é uma das muitas paixões, mas ela é uma autora assim incrível, né? Ela me foi apresentada por um querido amigo, era um escritor que já faleceu e que foi professor fundador da estação, que foi o Esdras do Nascimento, né? Não sei se alguém aqui ouviu falar no Esdras, mas foi um autor com muitos livros e premiado e foi nosso professor fundador e um grande amigo assim particular, né? E ele era muito amigo da tradutora e, ao mesmo tempo, um fã da Catherine, né? Então, esse livro eu vou mostrar para vocês, é um livro que já está velhíssimo. Eu não tive tempo de arrumar a capa do livro que está saindo, vou ter que segurar ela. Catherine Mansfield, foi esse o livro, Aula de Canto, tá? Na tradução de uma outra grande escritora contista, brasileira, que tem que ser lida, que é a Eda Van Steen, que era uma tradutora, crítica literária, romancista, contista. Tem muitos autores da década de 80, 70, 80, que hoje não estão sendo mais veiculados, né? Está acontecendo muito isso, né, na literatura brasileira. Grandes autores hoje não são mais vistos, né? E autores que se destacaram e tal. A Êdala foi uma delas. Então, eu gosto de falar dela, porque realmente é uma excelente escritora. E várias que surgiram realmente na década de 70, 80. Vamos voltar, então, para Catherine Mansfield. Ela eu vou falar assim, acho que todo mundo, de alguma forma, conhece, ou se não conhece, ouviu falar, não é? A Catherine Mansfield, ela é neozelandesa, nasceu na Nova Zelândia, né? Olha só, Nova Zelândia, que só agora que a gente começa a escutar melhor sobre a Nova Zelândia, não é? Tem uma febre de gente viajando para lá, que é uma maravilha. Eu já fui, tá? É uma maravilha, né? Então, mas ela nasceu lá e com 13 anos ela muda para Londres, vai morar com as irmãs em Londres e estuda, né? A primeira parte dos estudos ela faz na Nova Zelândia e em Londres ela continua, né, a estudar e começa a escrever e a publicar, né, por lá. Ela teve uma vida muito breve, morreu com 34 anos, tá? Ela ela vai com 13 anos, eu estou tentando ver aqui as datas dela, né? Ela lança o primeiro livro com 21 anos, em 1911, com 21 anos. E, e é um livro, inclusive, que já faz sucesso, chama Numa Pensão Alemã. São contos breves, tá? E já faz um sucesso, mas ainda não um sucesso assim estrondoso. O livro que vai dar a ela uma projeção imensa é um livro que ela colocou o nome do título de um dos contos que está lá dentro, que é Bliss, que é felicidade. Digamos, a tradução de Bliss depende, né? Alguns traduziram como felicidade, êxtase, né? Bliss, tá? E esse Bliss é de 1920, tá?
e ela depois ela publica o The Garden Party, né, a festa no jardim, né, que é em 1922. Com 29 anos, ela se descobre com tuberculose, tá? E morre, né, aos 34 anos, em 1923, logo depois dela publicar The Garden Party. Estou vendo as datas, porque eu sou muito confusa com datas, tá, gente? E ela deixou uma obra póstuma, algumas novelas, poemas, que ela também era poeta. Ela era casada com um escritor, o John Middleton Murray, que era um grande escritor na época, prolífico, inclusive, assim, com muitos livros publicados, romances, assim, contos, romances, ensaios. Ele era um grande crítico literário. Depois que ela morre, ele publica a obra póstuma da Catherine, e ela deixou muita coisa, assim, cartas, diários, tudo isso ele publicou, ele se encarregou de publicar. No Brasil, ela tem, eu digo assim, que são poucas os livros. Tem alguns, sim, mas a editora que mais publicou, não sei se ainda existe essa editora, acho que ainda existe, que é a Revan, foi por onde eu, eu acessei a obra dela, editora Revan. E esse livro, Aula de Canto e Outros Contos, né, é, é da editora Global. Tá? Mais adiante, a Folha de São Paulo fez uma seleta. Eu fiquei muito triste porque eles não incluíram a aula a aula de canto. Eu fiquei assim, que coisa, será que sou eu mesma? Né? Então, eu tenho aqui, né, olha, numa pensão alemã, pela Revan, tá aqui, tá? Essa aula de canto, e ganhei do Elias os contos da Folha, 15 contos escolhidos, o Elias que me deu. Então, gente, vamos conversar agora sobre assim, um pouco sobre a repercussão da Catherine, assim, digamos, no tempo em que ela publicou. Ela tem uma referência, parece, eu não sei, porque eu não vi, que a Virginia Woolf falou que ela tinha a única escritora de quem ela invejava o texto narrativo, o texto. Essa Virginia Woolf, que ela tinha, ela falou a palavra inveja, né? Que ela não tinha inveja de nenhum outro escritor, mas a Catherine Mansfield provocava nela esse sentimento de querer, né, escrever daquele jeito, tá? A Clarice Lispector foi influenciada pela, ah, pela Catherine Mansfield, tá? Tem um trecho aqui, eu vou ler para vocês, da Clarice, tá? A Clarice diz assim: aos 15 anos, palavras da Clarice, com o primeiro dinheiro ganho com um trabalho meu, entrei altiva, porque tinha dinheiro, numa livraria que me pareceu o mundo onde eu gostaria de morar. Folheei quase todos os livros dos balcões, li algumas linhas e passava para outro. E, de repente, um dos livros que abri continha frases tão diferentes que fiquei lendo presa ali mesmo. Emocionada, eu pensava, mas esse livro sou eu. E, contendo um estremecimento de profunda emoção, comprei-o. Só depois vim a saber que a autora não era uma anônima, sendo, ao contrário, considerada uma das melhores escritoras de sua época, Catherine Mansfield. São palavras da Clarice, escritas em crônicas, imagino. Né? Então, ela foi traduzida, o primeiro autor no Brasil que traduziu a Clarice foi o Érico Veríssimo, olha só, primeiro tradutor. A Ana Cristina César traduziu, não é? São os mais assim, os mais famosos tradutores dela, né? E é a Ida Lovenstein, que é o que eu conheço.
Ah, esse conto eu tenho assim uma paixão descarada por ele, mas muito grande. E eu gosto dela, assim, porque ela tem um estilo. Primeiro, ela é influenciada pelo Chekhov, que é o pai das short stories, contos curtos, que é também um autor que eu amo de paixão. Quem me conhece sabe que eu trabalho muito com Chekhov em sala de aula, né? São contos curtos, bons para uma roda de leitura, então eu trabalho muito com ele, né? Mas a Catherine, de alguma forma, ela é influenciada não só os contos dela não são tão curtos, não são curtíssimos. São contos medianos, numa época em que os contos tinham 40 páginas, né? Um momento da literatura. E, então, assim, a Catherine Mansfield, ela introduz, para além daqueles tipos que o Chekhov já trabalhava. Quais são os personagens do Chekhov, né? São personagens do povo, personagens populares, né? E que ele descreve, né? Cenas, né? Ora trágicas, ora cômicas. Ele trabalha muito com a pedra de toque dele, né? É a descrição, mas ao mesmo tempo a contenção na descrição. A Virginia, a Catherine Mansfield, ela vai introduzir nos contos, tá? Esses personagens, mas é uma classe média já mais pretensamente, né, bem pensante, aquela pequena burguesia que se quer uma coisa e é outra, ao mesmo tempo personagens do povo, assim, personagens da classe média, digamos, professores, médicos, prestadores de serviço, pessoas que ela vai buscar como personagens principais. Tem algumas características interessantes, porque ela parte de acontecimentos assim muito banais, um chá, uma, uma, uma festa, tá? Um modo de estar, às vezes conversando com alguma coisa, e aquilo, de alguma forma, explode. Em algum momento, o personagem ele é atravessado por um drama, mas que seriam dramas pequenos, não fosse a habilidade que ela tem de mostrar, não é, do que nós vivemos, né? Que na verdade que é o que mais assim me comove nela, que é que nós vivemos de pequenos dramas que podem se transformar em dramas imensos e que por trás desses pequenos dramas ela vai denunciar uma série de coisas, tá? Então a desigualdade social, a luta de classes, tudo isso tá lá, né? A gente vai ver assim lendo, né? Lendo os contos dela, né? A bissexualidade, tudo isso a Catherine já trabalhou no início do século passado, né? E é incrível, porque ela tinha 34 anos, né, quando faleceu. Então, ela começa a escrever muito nova, né? A densidade dos textos dela é uma coisa incrível, né? Então, assim, o conto que a gente vai ler hoje é um dos meus preferidos, embora, sabe, hoje eu estava assim, ai, mas por que que eu não escolhi esse outro? Eu fiquei, não, eu vou de aula de canto, tá? Então vamos ler e a gente depois vai falando dela mais, né? Um pouquinho mais, a partir da leitura vocês também vão descobrindo coisas que eu não quero falar sozinha, tá, gente? Vamos colocar, né, Camila? Aula de canto. Eu não sei se todos leram, né? Vou deixar até o livro aberto aqui, pode haver algum problema e a gente não.
Aula de canto, vamos começar. Então, tá bom aí para todo mundo ler? Tá, né? Com o desespero, um desespero rude, lancinante, cravado fundo no coração como um punhal cruel, Miss Meadows, de barrete e toga, batuta na mão, caminhava pelos frios corredores que levavam à sala de música. Meninas de todas as idades, coradas, com ar gelado, cheias daquela alegre excitação que dá ir à escola numa bela manhã de outono, corriam, davam pulos, uma grande agitação. Das salas de aula vinha um zunido ligeiro e abafado de vozes. Soou uma sineta. Uma voz, parecendo um pio de passarinho, gritou: Muriel! De repente, veio das escadas um barulhão de alguma coisa indo ao chão. Uma das meninas havia deixado cair os halteres. A professora de ciências deteve Miss Meadows. Bom dia! Exclamou com a sua voz melosa e afetada, sempre arrastada. Que frio, hein? Até parece o inverno. Miss Meadows, apertando o punhal da dor, fitou com ódio a professora de ciências. Tudo nela era meloso, descorado como mel. A gente não se espantaria nada se visse uma abelha ser pega no emaranhado daqueles seus cabelos louros. Está um gelo, replicou Miss Meadows, secamente. A outra sorriu, o seu sorriso açucarado. Você parece estar gelada, disse. Os olhos azuis se arregalaram. Um brilho zombeteiro bruxuleou neles. Será que ela percebeu alguma coisa? Ora, também não é tanto assim, tornou Miss Meadow, retribuindo o sorriso da professora de ciências com uma breve careta e seguindo seu caminho. O quarto, o quinto e o sexto anos estavam reunidos na sala de música. Faziam uma algazarra ensurdecedora. No estrado, junto ao piano, Mary Beasley, a preferida de Miss Meadows, que tocava os acompanhamentos, estava ajustando o banquinho. Ao ver Miss Meadows, gritou um "Psiu, meninas!" para avisar as outras. Miss Meadows, mãos enfiadas nas mangas, a batuta debaixo do braço, atravessou a sala a passos largos pelo corredor entre as carteiras, subiu os degraus do estrado e virou-se bruscamente. Pegou a estante de música, fincou-a diante de si, deu duas batidinhas secas a pedir silêncio. Silêncio, por favor, imediatamente. Sem encarar ninguém, seus olhos percorreram aquele mar de blusas de flanela coloridas, de caras e mãos rosadas e irrequietas, de laços parecidos com borboletas no cabelo e livros de música abertos que se agitavam. Ela sabia perfeitamente o que estavam pensando. A Mid está uma fera. Que pensem. Suas pálpebras estremeceram. Levantou agressivamente a cabeça, desafiando-as. Que importância poderiam ter os pensamentos daquelas criaturas para alguém que estava ali, esvaindo-se em sangue, apunhalada no coração, por aquela carta? Sinto cada vez mais fortemente que o nosso casamento seria um erro. Não é que eu não te ame. Eu te amo tanto quanto sou capaz de amar uma mulher. Mas, para dizer a verdade, cheguei à conclusão de que não fui feito para me casar. E a ideia de constituir família me dá nada mais, nada menos que a palavra aversão estava levemente riscada. E acima dela ele escrevera pesar. Basil. Miss Meadow Basil. Miss Meadow aproximou-se lentamente do piano. E Mary Beasley, que estava esperando aquele momento, inclinou-se para a frente. Seus cabelos cacheados caíram sobre seu rosto.
enquanto ela murmurava um bom dia, Miss Meadow, e se curvou, estendendo à professora um lindo crisântemo amarelo. Esse pequeno ritual da flor vinha sendo repetido há tempos, pelo menos um ano letivo e meio. Fazia tanto parte da aula quanto abrir o piano. Mas naquela manhã, em vez de pegar a flor, em vez de enfiá-la no cinto, inclinando-se para Mary e dizendo: Obrigada, Mary, que linda. Abram na página 32. Qual não foi o horror de Mary quando Miss Meadow ignorou totalmente o crisântemo, não respondeu ao seu cumprimento e disse com uma voz glacial: Página 14, por favor, marquem bem os acentos. Terríveis minutos. Mary corou a ponto das lágrimas encherem seus olhos, mas Miss Meadow voltara para junto da estante. A voz dela retiniu na sala. Página 14. Vamos começar pela página 14. Um lamento. A esta altura, vocês já devem estar cansadas de saber. Vamos cantar todas juntos em uníssono e sem expressão. Cantem com muita simplicidade, batendo o compasso com a mão esquerda. Ergueu a batuta. Deu duas batidas na estante. Mary atacou o acorde inicial e todas as mãos esquerdas começaram a agitar-se no ar e as vozes juvenis e melancólicas ressoaram em uníssono. Logo, ó, as rosas do prazer logo fenecem. Já cede o outono à tristeza da invernia. Logo, logo ao atento ouvido se esvanecem as notas breves da alegre melodia. Meu Deus, haveria coisa mais trágica do que aquele lamento? Cada nota era um suspiro, um soluço, um gemido terrivelmente triste. Miss Meadow, levantando os braços na larga toga, principiou a reger com as duas mãos. Sinto cada vez mais fortemente que o nosso casamento seria um erro. Ela marcou o compasso e as vozes gritaram: Logo, logo ao atento ouvido. O que será que dera nele para escrever uma carta assim? O que poderia ter levado Basil a escrever aquela carta? Não dava para entender. A última fora todinha sobre uma estante de carvalho encerado que ele havia comprado para os nossos livros e sobre uma linda chapeleirazinha para o hall, que ele tinha visto, uma graça com uma coruja esculpida no cabide, segurando em suas garras 3 escovas de chapéu. Ela rira tanto com aquilo. Só mesmo um homem para achar que alguém precisa de 3 escovas de chapéu. Da alegre melodia cantavam as vozes. Mais uma vez, disse Miss Meadow, dessa vez com todas as vozes, sem expressão ainda. Logo, ó, as rosas do prazer, com a voz melancólica dos contraltos entrando, ninguém podia deixar de se arrepiar. Logo fenecem. Da última vez que veio vê-la, Basil trazia uma rosa na lapela. Como ficava bonito com aquele terno azul claro e aquela rosa vermelha escura. E ele sabia que ficava. Não podia deixar de saber. Primeiro, ele passou a mão nos cabelos. Depois, alisou o bigodinho. Seus dentes brilharam quando ele sorriu. A mulher do diretor da escola está sempre me convidando para jantar. É uma chatice. Nunca tem uma noite para mim naquele lugar. E você não pode recusar o convite? Ora, não fica bem para uma pessoa da minha posição ser antissocial. As breves notas da alegre melodia gemeram as vozes. Do outro lado das janelas altas e estreitas, os salgueiros balançavam ao vento. Tinham perdido quase todas as folhas. As poucas que ainda não haviam caído debatiam-se como peixes fisgados no anzol. Não fui feito para me casar. As vozes estavam caladas, o piano esperando. Muito bem, disse Miss Meadow, mas ainda num tom tão esquisito, tão ríspido, que as meninas mais moças ficaram com medo mesmo.
Agora que já sabemos, vamos cantar com expressão. O máximo de expressão que vocês puderem. Pensem na letra, meninas. Usem a imaginação. Logo, ó, as rosas do prazer logo fenecem, berrou Miss Meadow. Isso tem de sair com um lamento alto, fortíssimo. Depois, no segundo verso, a tristeza da invernia. Façam tristeza soar como se um vento frio estivesse soprando através da janela. Tristeza! Fez ela com uma voz tão medonha que Mary Beasley, sentada no banquinho do piano, sentiu um calafrio na espinha. O terceiro verso deve ir crescendo, logo, logo ao atento ouvido, que se interrompe na primeira palavra do último verso, as breves. E na palavra notas, vocês devem começar a morrer, a decrescer, até que a alegre melodia não seja mais que um ligeiro sussurro. Podem diminuir o andamento à vontade no último verso. Atenção, outra vez, duas pancadinhas na estante. Outra vez ergueu os braços. Logo, ó, as rosas. E a ideia de constituir família me dá nada mais, nada menos que aversão. Aversão era o que ele tinha escrito. Era a mesma coisa que dizer que o noivado deles estava definitivamente desmanchado. Desmanchado. O noivado deles. Fora a maior surpresa para todo mundo saber que ela tinha ficado noiva. Professora de ciências, no início, nem acreditou. Mas ninguém se surpreendera tanto quanto ela mesma. Tinha 30 anos, Basil 25. Foi um milagre, simplesmente um milagre, ouvi-lo dizer quando voltavam da igreja naquela noite escura. Olhe, não sei bem como, mas me apaixonei por você. E ele agarrou a ponta de sua estola de plumas de avestruz, as breves notas da alegre melodia. Repitam, meninas, repitam, ordenou Miss Meadow. Mais expressão, meninas, mais uma vez. Logo, ó, as rosas do prazer logo fenecem. As meninas mais velhas estavam vermelhas. Algumas mais moças puseram-se a chorar. Grossos pingos de chuva batiam nas janelas e podiam-se ouvir os salgueiros murmurando: Não é que eu não te ame. Mas, querido, se você me ama, pensava Miss Meadow, para mim não tem a menor importância. Quanto? Me ame só um pouquinho até, se você quiser. Mas ela sabia que Basil não a amava, a ponto de sequer ter se dado ao trabalho de riscar aquela palavra aversão, de maneira que ela não a pudesse ler. Já cede o outono a tristeza da invernia. Ela ia ter de sair da escola também. Nunca mais poderia encarar a professora de ciências ou as suas alunas quando todos ficassem sabendo. Ia ter que fugir para algum lugar. Se esvanecem. As vozes começavam a morrer, a se esvanecer, a não ser mais que um sussurro, a sumir. De repente, a porta se abriu. Uma garotinha de azul adiantou-se nervosamente entre as carteiras de cabeça baixa, mordendo de cabeça baixa. Eu acho que tem algum erro aí. Era só um pouquinho. De cabeça baixa, mordendo os lábios. Desculpe, tá? E girando a pulseira. Tá certo, tá certo. E girando a pulseira de prata no pulsinho rosado. Subiu os degraus do estrado e parou diante de Miss Meadow. Que foi, Mônica? Dá licença, Miss Meadow, disse a garotinha, ofegante. Miss Wyatt pediu que a senhora vá até a diretoria. Está bem, respondeu Miss Meadow. E pediu às meninas: prometam-me que falarão em voz baixa enquanto eu estiver ausente. Elas estavam prostradas demais para fazer outra coisa. A maioria delas com o nariz fungando. Nos corredores silenciosos e vazios ecoavam os passos de Miss Meadow. A diretora estava sentada à sua mesa. Demorou um pouco para erguer os olhos. Como sempre, tentava soltar os óculos que tinham ficado presos na sua gravata rendada.
Sente-se, Miss Meadow, disse ela delicadamente. Pegou em seguida um envelope cor-de-rosa no seu mata-borrão. Mandei chamá-la porque acabou de chegar esse telegrama para a senhora. Um telegrama para mim, Wyatt. Basil se suicidou, pensou Miss Meadow. A mão dela precipitou-se para o telegrama, mas Miss Wyatt reteve-o ainda um momento. Espero que não sejam más notícias, disse ela, não mais que delicadamente. Miss Meadow abriu logo o telegrama. Não dê bola à carta, devia estar maluco. Comprei chapeleira hoje, Basil, leu ela. Não conseguia desgrudar os olhos do telegrama. Espero que não seja nada grave, disse Miss Wyatt, inclinando-se para a frente. Não, não. Obrigada, Miss Wyatt, enrubesceu Miss Meadow. Não é nada grave, é. E ela deu um risinho de desculpa. É do meu noivo dizendo que houve uma pausa. Sei, sei, disse Miss Wyatt. Outra pausa. Depois, né? A senhora tem mais 15 minutos de aula, não é mesmo, Miss Meadow? É sim, senhora. Ela levantou-se, quase correu para a porta. Um minutinho, por favor, Miss Meadow, disse Miss Wyatt. Queria lhe dizer que não gosto que minhas professoras recebam telegramas nas horas de aula, a não ser em casos extremamente graves, morte, um acidente, coisas assim, explicou Miss Wyatt. As boas notícias, Miss Meadow, sempre podem esperar. A senhora sabe. Nas asas da esperança, do amor e da alegria, Miss Meadow voou de volta para a sala de música, atravessou-a, subiu no estrado, foi para junto do piano. Página 32, Mary, disse. Página 32. E pegando o crisântemo amarelo, aproximou-o dos lábios para ocultar o sorriso. Voltou-se então para as alunas, bateu vivamente com a batuta. Página 32, meninas, página 32. Trouxemos hoje braçadas de flores e cestas de frutas e fitas também, para felicitar. Parem, parem, exclamou Miss Meadow. Está horrível, está pavoroso. Deu um sorriso radiante para as alunas. O que há com vocês? Pensem, meninas, pensem no que vocês estão cantando. Usem a imaginação, braçadas de flores e cestas de frutas e fitas também, e felicitar. Miss Meadow parou. Não façam essas caras de enterro, meninas. Essa música tem de soar calorosa, cheia de alegria, viva, felicitar. Mais uma vez, andem todas juntas. Vamos. Desta vez, a voz de Miss Meadow cobriu todas as outras, cheia, profunda, ardente, expressiva. Vamos conversar um pouquinho, depois a gente vai voltar para o texto, tá? Aí eu quero ver todo mundo, de alguma forma. Tá. Então, é, é um, é um texto que sempre me comove muito, né? Tem esse traço muito próprio dela, de todos os contos que vocês forem ler. Tem essa coisa de, a partir de um acontecimento que poderia ser assim, banal, não é? Ela transformar, né? Eu sempre que leio, depois eu quero saber de você, se alguém quiser falar, né? Eu sempre que leio esses contos, e por isso que eles me chamam a atenção, eu acho assim, do ponto de vista, meu Deus, vou pegar uma aguinha, do ponto de vista do assunto, né? Ela está sempre trazendo para nós o movimento da vida, não é? Como é que a vida, as coisas se movimentam, não é? E como esse movimento ele muda, não é? Quer dizer, tudo pode mudar, não é?
Então, isso é o que traz para mim sempre essa. ah, e é sempre de uma hora para outra, parodiando, não é nem parodiando, citando Guimarães Rosa, né? Que ele diz assim: o inferno era de repente, né? Assim como o inferno era de repente, né? O céu também, né? A felicidade pode ser de repente. Então, a gente tem aí, né, é de uma simplicidade imensa. Que conto é esse? Né? Um conto sobre uma aula de canto. É só isso. Vamos resumir o texto. Você sabe, alguns sabem que eu gosto disso, né? É uma aula de canto, é só uma aula, né? É só uma aula, mas uma aula ou uma comida que você vai fazer ou uma qualquer coisa, uma roupa que você vai comprar, nunca é só uma comida e a gente sabe que nunca é só uma roupa. E uma aula nunca é só uma aula, não é? Uma aula envolve, né, um ambiente, uma série de coisas, né? Humanidade, né, Suzana? Exatamente, a humanidade de cada um que participa, tanto das garotas, né? As garotas, como ela, como toda essa organização da escola, né? Outros professores, a direção, não é? Que ela, de alguma forma, ela denuncia que essa coisa horrorosa, né? Só telegramas só se forem, né, tragédias. Nós só aceitamos tragédias. E quantas vezes eu sou professora, né, a gente já sofreu isso, né, em sala de aula, né, as professoras, né? Então, assim, ela traz esse universo do professor, né, que quando chega numa sala de aula, ele chega com a vida dele ali. Assim, eu me identifico, talvez, também, tão por conta disso. Quer dizer, a minha vida é uma vida de professora, de sala de aula, né? E é como a gente sabe, né, que as nossas questões elas vão interferir, né? Isso, assim, de começo, né, para a gente começar a conversar sobre o assunto, né? É apenas uma aula, dura o tempo de uma aula, quer dizer, ele termina 15 minutos antes, né? A diretora, nossa, a senhora, você ainda tem 15 minutos, né? Então, pronto, termine sua aula. Né? Então, ele dura um tempo, né? E é um tempo que no conto explode para outros tempos, né? Porque um conto ele é isso, ele é uma explosão, não é? O que ele tem em termos de tamanho, né, que em geral, principalmente os contos modernos, moderníssimos, né, mínimos, né, eles como que explodem. E ela sabe fazer isso de uma forma muito incrível. Uma observação antes de passar a palavra para vocês, assim, que eu não quero ficar falando sozinha, tá? É uma observação assim é importante. Vocês têm a chegada, ela chega na escola, vai para a sala de aula. Entre esse chegar, ir para a sala e começar a aula, não é? Você tem aí talvez a construção do texto que é preciosa, né? Porque existe uma predisposição dela, ela chega muito amarga, né? Está muito frio à volta, ela não chega. É por isso que nada é inútil no conto, né? Ela não chega num dia de sol, está frio, está chovendo, né? Tem vento, não é? Tem vento. Ela encontra pessoas que ela não gosta, né? Uma professora que ela fala, né? Que é melosa, então tudo ela entra com uma predisposição
na sala de aula e ela sai com outra. E o conto ele é todo recortado pela aula, não é? Pelo tipo de aula que ela dá, o tipo de música que ela escolhe, não é? E as cartas do Basil. A cada parágrafo vocês estão diante da aula e das cartas e da música. E a música prenuncia inicialmente o inverno. O inverno, o prazer, que há momentos de prazer que ela lembra, quando ela lembra da chapeleira, o trecho da música que surge adiante, ou antes ou depois, é um texto que possivelmente seria de prazer, tá? Eu não sei se vocês. é, Até eu gostaria de mostrar um pouquinho isso, para ver se depois vocês começam a apontar nesse texto algumas coisas. Vocês querem fazer mais comentários? Eu agora vou deixar um pouquinho com vocês e depois eu vou voltar para o texto. Não posso esquecer. Posso falar uma coisa, Suzana? Pode, querida. Tudo bem, gente? O que me encantou é que você falou, né, da construção, mas quando eu estava lendo, eu senti como tempo narrativo interior e no exterior, do que acontece e do que ela sente. E eu fiquei encantada, como sem essa pontuação, 2 pontos, muda de linha e tudo, você não se perde naqueles 2 tempos narrativos, interior e exterior. Eu achei assim magistral, adorei. Eu conheço bastante coisa dela, mas eu não tinha lido esse conto. Então, adorei. Só isso que eu queria dizer. São vários registros, né? Tem a É, música, tem a carta, a linguagem da carta, não é? Tem um narrador que é de terceira pessoa, é, mas onisciente, onipresente, enfim, com essas palavras técnicas, né? Mas, ao mesmo tempo, um fluxo de consciência da Meadow, né? Quer dizer, são várias formas, né? A narrativa se apresenta, né, de vários modos e você vai encaixando uma coisa na outra até que entra um resultado final, né? Quem quer falar mais alguma coisa assim que E gostaria, tem as pobres alunas que não entendem nada disso tudo. É um terror isso, né? não é? Vão propor, Tenta se colocar na cabecinha das alunas, né? é. Pobres. Mas ao mesmo tempo, né, tenta se colocar também numa na, na situação de uma professora do início do século passado que fica noiva de um homem mais novo, que seria um Mulher escândalo. de 30 anos já é uma 30 velhota, anos já não é. casava, tanto que ela diz que ela vai ter que abandonar a escola, não é? se não casar. Quer dizer, se não casar, ficou noiva, é uma tragédia, né? Ela está denunciando, né? A Aí, descrição que ela faz da escola, né? E toda a sua ruindade, né? Seus limites tão estabelecidos, né, de forma tão cruel, e é verdade isso, né? Eu me lembro de muitas vezes dizer aos meus alunos: Ei, você me magoou, eu não estou ligada na tomada, não. Se por aí, isso, né? A escola não vê é, e não tem inteligência artificial que substitua o professor por isso, né? por isso, é Ele verdade. está ali. Ele está ali com todas as questões, né, que atravessam a vida dele. Ele é uma pessoa, né, ali. Ela vai com essa, e a música que ela escolhe é a música que traduz, né, traduz toda aquela infelicidade, aquela tristeza, aquela derrota, né, aquela derrota, né? Enfim, agora, dentro do texto, quando a gente lê, vocês têm o texto, não sei se todos tinham lido antes de vir para cá, não é?
vocês vão ver, então, se vocês se aproximarem, né, vocês vão ver como isso vai, esses elementos eles vão se encaixando, tá? Acho que eu vou mostrar a primeira. Você pode colocar, Camila, a primeira página, depois eu vou para quando elas começam a cantar. Vamos ver por onde que eu vou aqui com vocês. Tá aqui, né? Aqui já é. E uma coisa importante da gente perceber é que, vejam só, todo mundo fala da concisão do conto, e que o conto não pode ter uma descrição muito. Mas aqui, a pedra de toque, e de resto da obra da Catherine Mansfield, é a descrição, tá? Ela usa e abusa da descrição, mas na medida certa, com as palavras necessárias. Ela abre o texto com a palavra desespero, rude e lancinante, cravado no fundo do coração como um punhal cruel. E aí ela entra, né, na escola, não é? Pelos frios corredores, vai para a sala de música, ela um pouco descreve a alegre excitação das meninas, né? Encontra a professora, que tem, enfim, bom dia, tem aquela coisa arrastada, mostra aqui que está tudo muito gelado, né? Pode andar um pouquinho mais, Camila, agora vamos lá, mais adiante para outra página. Né? E aí ela entra na sala, né, tem um ritual que ela cumpre com a Mary Beasley, né? Que até tem o barulhinho do mel da Mary Beasley, né? Que ela não pega, não agradece a flor, né? E ela começa com aquela predisposição, né? Pedindo silêncio, pedindo, e na mídia está uma fera, e entra mais adiante agora, Camila, só mais um pouquinho, subindo mais um pouquinho, isso. E entra, então, o trecho de carta. Esse trecho da carta, então, ele vai ser um, digamos, um motivo que vai atravessar toda a aula, toda a aula. E ele vai aparecer inteiro, mas aos pedaços, dependendo das lembranças que ela tem, não é? Então, tem aqui o trecho da carta que ele diz, né, que ele tem aversão, não é? Aí ela fala, né? Basil, Miss Meadow aproximou-se lentamente do piano e Mary Beasley, que estava esperando aquele momento, inclinou-se para a frente. Ela oferece a flor. Vamos mais adiante, para a próxima página, por favor, Camila. É isso. Ela, Suzana, deixa eu perguntar só uma coisa que eu não entendi. Por que esse basil assim com exclamação? É porque é alecrim do inglês para o português, aí é ah, o cativo e é o apelido de alguma aluna, eu não entendi. Foi a única coisa que eu não entendi foi esse basil. Basil. O Não, o Basil nome do noivo. é o nome do noivo dela. Ah, tá, eu me distraí, eu não achava. Basil. Eu Vamos, fiquei vamos assim, ler ali. Vamos voltar para Dagmos. Pode ser que alguém também tenha se confundido. Eu vou ler a, aqui, pode parar o tem cabelo. a carta. Não, pode. É, ali onde diz Basil, é ele, é o nome dele. Hum, Miss Meadow aproximou-se lentamente do piano e Mary Beasley, tá, seus cabelos cacheados. Ela ela tá estupefata com aquilo, ela certo, tá certo. triste, ela Basil, né? Pensando. E aqui entra esse narrador de terceira pessoa mostrando o que está acontecendo enquanto ela está com esse estupor, né? Vivendo esse estupor, né? A menina de cabelos cacheados e tal. Aí vamos andar, agora vamos andar mais para
Entendeu, Dag, ali? Entendi, mas no texto ela já tinha falado que o nome dele era Basil? Eu fiquei Acho que sim. procurando. Sim, sim, Ah, sim. tá. Então foi Tá? vacilo meu. Pode continuar. Vamos Obrigada. só então, mais então. Aí ela abre página 14, né? Marquem bem os assentos, vamos começar, ela com aquele rigor e aquele desespero que ela tá, né? E ela escolhe que música? Um lamento, né? Tudo, todo é um concerto esse texto, né? Um lamento. Né? Vocês estão cansadas de saber, e aí você tem o trecho de um lamento que também vai se somar à carta, né, durante toda a aula, que é, olhem só o lamento. Logo, ó, as rosas do prazer logo fenecem. Já cede o outono a tristeza da invernia, logo, logo, ó, atento ouvido se esvanecem as notas breves da alegre melodia. Se esvanecem a alegria alegre, se esvanece. As rosas do prazer fenecem. O outono já cede ao inverno, né? É todo o clima, não é que expressa o que a professora está sentindo. E aí ela aqui entra esse narrador, a narradora, narrador, né? Meu Deus, haveria coisa mais trágica do que aquele lamento? Cada nota era um suspiro, um soluço, um gemido, terrivelmente triste. Miss Meadow, levantando os braços na larga toga, principiou a reger com as duas mãos. O que ela rege? Ela rege a carta. Sinto cada vez mais fortemente que o nosso casamento seria um erro. Aí ela marcou o compasso. É a aula. É o ir e vir entre a carta, a música e a aula. São três registros, até mais diferentes, para você é, contar, perceber, não é? Então vamos lá. Sinto muito, cada vez mais fortemente, que o nosso casamento seria um erro. Ela marcou o compasso e as vozes, ela marcou o compasso, e as vozes gritaram logo, logo ao atento ouvido. É só o que ela ouve. Sinto muito. Sinto cada vez mais fortemente. É o atento ouvido. Estão entendendo como é que ela tece esses textos? Tá? Que será que deu? E as vozes gritaram, né? O que será que dera nele para escrever uma carta assim? Que poderia ter levado o Basil a escrever aquela carta? Não dava para entender. E aí ela entra com esse detalhe da chapeleira. A última fora todinha sobre uma estante de carvalho encerado que ele havia comprado para os nossos livros, e sobre uma linda chapeleirazinha para o hall que ele tinha visto. Uma graça, uma coruja esculpida no cabide, segurando com suas garras 3 escovas de chapéu. Ela rira tanto com aquilo, continua, Camila. Só, depois eu vou parar um pouquinho. Somente um homem, só mesmo um homem para achar que alguém precisa de 3 escovas de chapéu. E aí ela cita um trechinho da música que é alegre, porque é uma lembrança alegre, a chapeleira. Da alegre melodia cantavam as vozes. Olha só como é que essas coisas elas estão imbricadas a cada parágrafo em que existe uma lembrança, é um trecho da música que se adequa à lembrança. Logo, mais uma vez, esse mesmo, dessa vez com todas as vozes, sem expressão ainda. Logo, ó, as rosas do prazer, com a voz melancólica dos contraltos entrando, ninguém podia deixar de se arrepiar. Logo fenecem. E aí entra uma outra coisa. Da última vez que veio vê-la, Basil trazia uma rosa na lapela.
como ficava bonito com aquele terno azul claro e aquela rosa vermelha escura. Ele sabia que ficava, não podia deixar de saber. Primeiro ele passou as mãos nos cabelos, depois alisou o bigodinho. Seus dentes brilharam quando ele sorriu. A, a mulher do diretor da escola está sempre me convidando para jantar. Uma chatice. Nunca tem uma noite para mim naquele lugar. Você não pode recusar o convite? Ora, não fica bem para uma pessoa da minha posição ser antissocial. As breves notas da alegre melodia gemeram as vozes, não é? E aí, mas eu queria que depois vocês pudessem reler, né, o texto, porque ele é todo um tecido, né? E, ela Susana, diga, esse diálogo aí, quem diz isso, ele ou ela? Porque no caso dela é uma diretora, não é um diretor. É ele que entende diretor, ele ele também deve tá. ser professor também. Ele aqui, ele sabia Não que fica ficava. claro. Aí vejam só, quando ele sorriu, né? É, A mulher do diretor da óbvio. escola, ele também tá, é da profissão dele, tá? Ele é também professor, Uhum. tá? E aí não fica bem, certamente não será a diretora, que a É, diretora disse para ela, ó, só, só se recebe aqui notícias de morte. Se não for de morte, a escola, a escola só está aberta para o sofrimento, né? É um pouco isso, tá? Tá? Então, e aí eles entram, esse outro parágrafo, as breves notas da alegre melodia gemeram as vozes. Do outro lado das janelas, altas e estreitas, os salgueiros, olhem a descrição, meninas. Os salgueiros balançavam ao vento, tinham perdido quase todas as folhas. Eles, os salgueiros, são a própria Miss Meadow. São é ela que perdeu todas as folhas. e salgueiro é uma árvore característica de cemitério, né? Que chora, né? O salgueiro É, chora. a gente chama de salso chorão na minha terra, É, né? E aí entra essa, né? As poucas que ainda não haviam caído debatiam-se como peixes fisgados no anzol. São imagens É. muito dilacerantes, não é. é? Susana, Dilacerantes. Hã? esse trechinho aí me lembrou, é uma característica mesmo da Catherine, porque no conto Bliss, ela usa também uma árvore, e ao contrário dessa daí, a árvore está um esplendor brilhante, Lembrou prateada, né? é, Reproduzindo o estado de espírito da personagem. E que aqui é justamente o contrário, né? A árvore se desfolhando, se esvaindo, se esvanecendo. Ela usa muito essa imagem das folhas nas árvores, né? As flores. tudo. Eu adoro essa relação que ela faz da natureza, das árvores com o estado de espírito da personagem. É A muito legal. pessoa, né? Até depois eu vou ler um trechinho do Bliss para vocês verem também como é que é essa. Eu tinha separado aqui um pouco, para vocês verem, né? Então, olha só, né? Aí ela entra, façam tristeza soar como um vento frio estivesse através. Tristeza, tristeza, né? E de repente, a Magnólia, desconfiei que o Basil tivesse interesse na mulher do diretor. Podia ser, né? Não, mas ela estava tão embevecida que ela talvez sim, né? Então, não tá, são, né? Você está lidando aqui com aquilo que é muito é, característico do conto propriamente dito, enquanto gênero, né? Que ela se concentra é. num acontecimento que é o rompimento dos dois, quer dizer, ele rompendo com ela, o noivo que abandona a noiva, né? Que desiste do casamento, né? Então ela vai, desce fundo. Então
não, não, ele tá, é uma chatice e tal, mas não, nada além, nada que denuncie absolutamente nada, né? Isso aí fica por conta da imaginação de cada leitor, né? É, 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 mais adiante, eu queria, indo lá para o final, que eu acho que é quando entra o telegrama. Houve uma pausa. Não, não, volta, volta, Camila, um pouquinho. Tarará, tarará, mais. Ah, mais. Lá no início da página, isso. Entra uma menina, não é? É. Mordendo, com um vestido azul. Olhem só, naquele inverno, né? Entra uma menininha, uma pulseirinha de prata, um vestido azul. É, Ronaldo, eu não estou conseguindo ler tudo aqui, Ronaldo. Fala aí, fala para gente. Ronaldo, toque, toque. Quer falar? Não? Depois vamos ver o comentário dele, é que eu não estou conseguindo olhar daqui. A construção do conto tem um ritmo e uma conexão entre os assuntos que parece muito com uma edição de obra cinematográfica. Foi o que ele disse. Exatamente. Isso é o que eu ia dizer para vocês, tá? Ela vai trabalhar, tá? As imagens, ele tem toda a razão, tá? Tá? Ela tem de fato uma construção cinematográfica. Você consegue ver absolutamente tudo. O que está fora e o que está dentro, né? O que acontece fora, dentro e fora do personagem, tá? Essa é uma. E aí vem a menina de vestidinho azul, quer dizer, ela poderia vir com uma roupinha de frio, né? Tá? Mas ela vem com um vestido azul. Azul é uma cor, é uma cor da esperança, né? E aí o telegrama, né? Ela dá licença, né? E pediu, né? Parou, dá licença. A diretora pede para falar e entrega o telegrama, né? Entrega um envelope cor de rosa, tá? Como eram os telegramas, né? Eram ou verdes ou cor de. Tem uma época que era verde também. Quem não é tão antiga quanto eu, quanto tá, não sabe o que é um telegrama. Tinha que inclusive a linguagem do telegrama está aí, né? Você pagava por palavra, né? E era caro mandar telegrama, né? Então as pessoas suprimiam, não tinha vírgula, não tinha preposição, não tinha Tem nada, amigo. né? Era telegráfico, né? Então o telegrama, quando ela recebe, beijo, suicidou. Sobe um pouquinho mais agora para ver o final, ali mais no finalzinho, Camila, um telegrama, aí para aí. E aí entra esse momento terrível, né, da diretora, né, que fala para ela que só pode notícias graves. Espero que não seja nada grave. A diretora, ela finge que espera que não seja nada grave, né? Estão vendo? Ela finge, porque ela queria. Como não é grave, então ela já adverte, ó, aqui só é, é aquela coisa, né? Polida, né? E ao mesmo tempo colocando o professor no seu lugar, né? E a escola no lugar onde que só pode ser. E aí, aqui está a Graziella dizendo, né? Concordo com o Ronaldo, mas no aspecto imagético a gente vê claramente o que está acontecendo. Vê claramente o que está acontecendo, com certeza, né? Então, e aí segue uma pausa, né? Ela vai embora. Aí olha o telegrama, outra linguagem, outro registro, né? Diferente, né? Olha como é que se escrevia telegrama na época. Viu, jovens que estejam aí assistindo? Olhem só, não dê bola à carta, sem vírgula, né? Devia estar maluco. Comprei chapeleira hoje, Basil.
certo? Pronto. E era isso. E esse telegrama transforma toda a aula e a vida e a escola e tudo mais, tá? Interessante que a rosa tem várias conotações, né? Tanto na música, tanto nas lembranças da rosa na lapela, do beijo, e a notícia boa no telegrama rosa. Que a gente usa a rosa em vários momentos. Ela usa o rosa para conotar várias situações e sensações, né? O E pulso da quando menina também é rosa. Também, exatamente. Marcelo, é isso aí. Assim, é, mudam as imagens, muda a predisposição e muda o entorno. Vamos ver a última página, só para a gente ver as mudanças, que aí, a partir daí, é uma outra Miss Meadow que entra na sala, que vai embora, né? A senhora tem mais 15 minutos de aula, não é mesmo? Né? Ela levantou-se, quase correu para a porta. Um minutinho, por favor. Aí vem a diretora com aquele toque, né? As boas notícias sempre podem esperar, a senhora sabe. Né? Nas asas da esperança, do amor, da alegria, Miss Meadow voou de volta, os verbos também, tudo, né? Voou de volta. Por exemplo, se ela colocasse foi, já não era tanta, quer dizer, a excitação não seria tanta, mas ela voa. Quer dizer, o que dá também a essa questão da Catherine Mansfield, ela desenvolve dentro, muitas vezes, de textos narrativos que seriam mais duros e realistas, ela vai desenvolver uma linguagem mais poética, tá? E justamente por essas imagens de que nós estamos vendo aqui, tá? Todo o texto é muito poético, né? E aí atravessou, subiu o estrado, foi página 32, e pegando o crisântemo, né? Estava lá, aproximou dos lábios para ocultar o sorriso. Voltou-se então para as alunas, bateu vivamente com a batuta. Página 32, 32. E aí entra, né? Trouxemos hoje, olha só, né? Chegou a primavera, ela estava no inverno, né? A primavera chegou, né? Trouxemos hoje braçadas de flores e cestas de frutas e fitas também para felicitar. Parem, aí ela entra. O que que há? Depois que ela fez as meninas, né, tremerem de frio e de pavor, né? Ela entra com as braçadas de frutas. Não façam essas caras de enterro, né? E esse final muito bonito, porque ela. Você vejam só a questão do conto, né? Da estrutura, né? Como é que é aberta. Se ela tivesse dito assim, depois da aula ela foi encontrar, acabava o conto, né? Então ela entra. Aí, quem está falando aqui? Mia Rosa. Quem é Mia Rosa? Um comentário não tão. É que eu não estou vendo daqui os comentários. É, deixa eu ver. E aí tem isso, né? A Tem voz. da Graziella, Suzana, que fala, concordo com Ronaldo, mas no Essa aspecto aí já leu. imagético, a gente vê claramente o que está acontecendo. Isso, isso, As isso. A Mia roupas, a fala. escada, a sala de música. Pensei o tempo todo que a autora deve ter vivenciado muito um ambiente assim para descrevê-lo tão minuciosamente. E É. aí, a Mia Rosa te diz um comentário não tão literário. Este casamento, mesmo assim, está em risco, não é, não? Camila, deixa eu ver o povo agora. É, vamos ver, quem sabe, né? A mulher do diretor, né? Mas o telegrama do cara não manda nem um beijo no final, Não, porque nada. não, porque aquilo era caro mandar telegrama, você sabe. Ah, mas vai, Olha lá. abraço a gente O botar a beijo está palavra em é. risco. Peraí, né? Dava para botar beijo B, né? Pois é, fala sério. Assim, o que eu acho assim, né, incrível
né, assim, é, é, é isso assim, ela descreve, tudo parece assim simples, natural, né? Tudo muito simples e natural, e é simples e natural, porque você vai para uma aula, às vezes morreu alguém, e você vai, e a sua predisposição não é todo dia, não é? E alguma coisa pode acontecer, né? Então, assim, essas mudanças assim, dizer, marcantes nos personagens, assim, meio perturbadoras, né, dos personagens, assim, a gente pode dizer, eu acho, assim, quase sem erro, né, que ela renova, não é, o conto, né, o modo de contar, né? Ela renova, principalmente porque tem muitas inserções também de linguagens distintas, ela vai trabalhando, né? E dentro dessa simplicidade, né? Tudo sim, né? Aí você olha, não tem nada gratuito, né? Ela tem uma profundidade de observação, não é? A descrição é importantíssima aqui, não é? Os diálogos são mínimos, não é? Mas ao Aí mesmo é para a tempo, tradução mesmo do Érico Veríssimo ou da Ana Cristina Serra, porque cada palavra importa, né? cada Para palavra qualquer tradutor, não. é. Ela tem uma coisa assim que ela foi criada, né, na Nova Zelândia, né? Então, que era uma Nova Zelândia colonial ainda, né? Assim, ela vai para Londres, então ela vai acusar assim esses conflitos mesmo, inclusive morais, as coisas que ela vai para um lugar que está começando a se modernizar, mas ao mesmo tempo tem a Primeira Guerra Mundial. É um período, né? Ela vai, é onde ela acontece como escritora, né? Também, enquanto muita gente está escrevendo sobre fatos históricos da guerra, marcantes, ela entra com esse texto assim de traços também femininos, né? Quer dizer, muito feminino também. É um texto muito feminino, né? A gente pode dizer que ela mudou a literatura, mudou, né? E ela estava ombreando, de algum modo, com o Joyce, com a Virginia Woolf, são essas as figuras que estavam pontificando naquele momento, né? Eu queria, assim, que o Elias, que já trabalhou com ela aqui, que o Elias fala, ele já está por aí, está ali. Elias fale alguma coisa, acrescente. Está sem som, querido, está sem som. Som, agora entrou o som. Sim, fala aí agora. Então, eu queria falar da minha profundo interesse, do meu profunda admiração pela Catherine, que eu acho uma das escritoras mais importantes para mim na descoberta da literatura, porque principalmente ela e o modernismo, a Suzana já mostrou isso também, mostraram que a realidade é feita de camadas, não existe essa preocupação com a narrativa, princípio, meio e fim. Existe uma coisa que vai mergulhando, mergulhando, que aí dá o monólogo interior da Virginia Woolf, da Clarice Lispector, dá tudo, quer dizer, o modernismo nos virou de cabeça para baixo, enquanto maneira de olhar a realidade, enquanto maneira de exprimir a realidade. E a Catherine é uma das maiores mestras que tem nisso. Todos os contos, esse que a Suzana leu, o Bliss, e também a história da festa no jardim, A Festa que no é, Jardim. é demais, cara. A família burguesa vai dar uma festa, aí descobrem que o vizinho pobre morreu. Aí alguém manda a menina ir levar alguma coisa lá. E aí a menina vai e ela descobre a diferença social, descobre a crueldade do mundo. Quer dizer, essa é uma mulher extraordinária. Eu fico arrepiado só de falar dela, não sei como falar.
E gostaria também de recomendar essa edição que a Suzana falou da Folha de São Paulo, porque situa ela muito bem. Quer dizer, além de ler os livros dela na tradução, né, Érico Veríssimo é tudo de bom, esse da Folha também situa ela de forma que a gente se aproxime mais. Suzana, muito obrigado. Eu vou parar de falar, senão eu vou chorar aqui. Valeu. Ah, que lindo! Elias, só uma pergunta, Elias. Valeu. Elias, Pois não, pois não. esse livro que a Folha fez, selecionou os contos, eles comentam alguma coisa ou só apresentaram? Comenta, Não, tá, comenta. tem uma introdução, Tem uma introdução que é tem uma muito introdução. significativa e muito esclarecedora. E tem, Elias, a questão é a seguinte, a tradução, vocês não vão encontrar a tradução do Veríssimo, a tradução é da Mônica Maia, tá? É uma Não outra é tradução. a do Érico Veríssimo, não, tá? É, A não, mas tradução, tá? ela nos põe em Bom. contato com essa mulher Ah, sim. extraordinária, Sim, claro. na É. verdade, o modernismo como lição, quer dizer, eu fui formado nisso. O modernismo como lição é da gente abrir o olhar para ver a realidade de vários pontos de ponto de vista de várias pessoas, de várias camadas sociais, da natureza, do entremeamento da narração com o diálogo, porque isso é uma coisa dificílima de resolver bem. E Fazer. ela vai fazendo de montão, entendeu? Além da vida dela, porque ela chegou em Londres, ela caiu na farra, teve relações com homens, com mulheres, então ela foi uma mulher inauguradora na arte e na vida. Era isso que eu gostaria de acrescentar É e isso agradecer aí. muito a Suzana por ter escolhido falar desse conto. Isso aí. Ah, alguém quer falar alguma coisa? Suzana, não deixa de ler, que você disse que ia ler um pedacinho Ah, do Bliss? O Tá. Bliss, do o Bliss O Bliss. também Bliss, é eu ótimo. fiquei. São muitos. Nesse aqui, não tem o Bliss, tem? Não tem. Não, Não, não E não tem. tem aula de canto também nesse aí? Elias, oi. eu achei aqui ah, até uma edição em inglês, mas eu achei curioso que é Creative Short Story Library, mas é The Doll's House, é o mesmo nome do Ibsen, né? Mas é um conto, você conhece? Não, não conheço não. O que eu conheço foi essas edições que tem no Brasil e também esse livro da Folha de São Paulo e também uma coisa de que é uma autora para a gente ler, reler e triler, porque cada vez das entrelinhas saem coisas extraordinárias. Ela tinha uma habilidade fantástica, não é à toa que a Virgínia tinha inveja, entendeu? Porque ela era demais e todos os modernistas fizeram o nosso olhar, quer dizer, a literatura contemporânea não seria o que é se não fosse esse pessoal do grupo do Bloomsbury, enfim, daqueles malucos lá de Londres, entendeu? E da Nova Zelândia, como ela, e por aí vai, né? Viva a literatura. É isso. Gente, tive uma crise. Bebe água. Eu achei aqui na Travessa aula de canto e outros contos. E é barato Ótimo, o livro, vinte e ótimo. oito reais. Aula de canto e outros contos. E esse tem o Bliss também, e tem o Garden Não sei, Party, a não festa no sei. jardim, Vou não procurar, sabe. vou ver aqui. Que bom que você achou, bacana, Já ótimo. comprei aqui. Qual é a editora, Ludmila, desse da Espera aula aí. de canto e outros contos? É,
La Fonte. Legal, Ludmila, que bom. Quer dizer que ela não é tão desconhecida Tem assim no mercado. comentários também? Tem Não comentários também? sei, Ou eu só comprei agora, não sei. abre e vê se tem comentários? Ou é só os contos? Porque é Não, só tem a importante ter capa, eu comentários. comprei agora. Ah, você só tem a Não dá para capa, ver, tá. ela Ah, acabou tá de aqui, comprar. reúne as melhores histórias da neozelandesa, um dos mais importantes nomes da literatura inglesa. É, pode escrever, é São isso. Ela é isso. passagens curtas, extraídas do cotidiano, que utilizam a E- natureza humana como matéria-prima. Mas ela Isso, não fala ótimo. quais são os contos. E utiliza a natureza humana e a natureza em si, porque é uma interação É, incrível dos tá. personagens com a paisagem inglesa, com Aham. aquela coisa toda, não só do Salgueiro, mas também de tudo, né? De tudo. Gente, Ela falou de a estante de Carvalho também, né? é, essa edição aqui de Numa Pensão Alemã, ela é toda comentada, mas não tem aqui o aula de canto, não tem Bliss, tá? Ah, tá. Deixa eu São, dizer aqui, eu estou vendo aqui na Amazon uma caixa, um box, com 4 volumes. Ótimo, Vânia. Felicidade e outras histórias, a aula de canto e outros contos, a mosca e outras histórias, Je ne parle pas français e outros contos. Por, Isso, por R$ 45. que olha aí, ótimo. Olha, vamos Beleza. nessa. no Kindle, para quem tem Beleza. Kindle, Não, Kindle tem um. não. No Ah, Kindle tem um de R$ 9,90, Vânia, êxtase e outras histórias, e inclui aula de canto, R$ 9,90 É, pelo Kindle. Olha êxtase é a só. felicidade, né, Digital, é Elcio? o livro digital, no caso, o e-book. Aham. esse daqui É, são os mas a quatro estante volumes, são virtual tem bastante. Que setecentos ótimo, e trinta e seis páginas que ótimo, Vânia. total. Que Ô, ótimo que você Tânia, É descobriu. esse que a não é que Jumira está uma mostrando. festa e outros cantos é o Garden Party? É, Hã? o gado Garden Party tem nesse da edição da Folha, eu acho. É, Mas tem. como Esse traduz, Suzana? Ah, Festa no Jardim. festa Porque no esse aqui, jardim. o que eu achei é só a festa. Não, festa no jardim, esse Garden Party. Pois é. Sim, mas às vezes, Garden Party em português a gente às vezes chama festa de burguês, metida mesmo, né? é, Não, não, na verdade né? Porque na realidade era isso, é. festa da família, e a Sim, menina encontra a mas divisão para de ter classes. jardim já era burguês. É, Olhem agora o trechinho por conta do horário, de Infinita Felicidade, que é o Bliss, né? Eu vou ler 3 parágrafos. É muito bonito. Diz assim: embora com 30 anos, Berta Young tinha momentos como aquele em que sentia uma vontade louca de sair correndo ao invés de andar normalmente, de ensaiar passos de dança pela calçada, de rodar aro, jogar uma coisa para cima e apanhá-la outra vez, ou ficar parada de e rir de nada, rir simplesmente. O que você poderia fazer se tivesse 30 anos e, ao dobrar a esquina da sua rua, fosse invadida subitamente por uma sensação de infinita felicidade, a mais absoluta felicidade, como se você tivesse engolido de repente um pedaço luminoso daquele sol de fim de tarde e ele queimasse dentro do seu peito, lançando uma chuva de centelhas em cada partícula sua, em cada um dos seus dedos? Será possível que o único modo de expressar essa sensação é dizer que, aspas, estamos inebriados e atordoados? Que civilização mais cretina é esta? Para que um corpo se a gente tem que mantê-lo trancafiado num estojo, como se fosse isso. um violino raríssimo? Não,
esse negócio de violino não é bem o que eu queria dizer, pensou ela ao subir as escadas, procurando na bolsa a chave, que, como de costume, tinha esquecido, e sacudindo a caixa do correio. Não é bem o que eu queria dizer. Por quê? Obrigada, Mary. Entrou no hall. E aí ela entra numa casa, né? Tá tudo Maravilhoso. feito, né? Mas olhem esse início de É texto. maravilhoso, maravilhoso. É uma coisa, né? Quando É ela, A maravilhoso, Clarice teve razão, é ela mesmo. maravilhoso. É entendeu? Em questão maravilhoso. de ler esse trechinho, né, da Clarice, né? Porque É, quando ela começa e ela se entusiasma, ela vai e de repente ela nem sabia quem era a Catherine Mansfield quando ela encontrou. maravilhoso. Vocês me desculpem, mas de vez em quando eu tenho uns engasgos aqui com a minha. Eu tenho asma, né? E às vezes, sem que nem porquê, eu começo a tossir, mas é do nada. Não aconteceu nada aqui. Só aí, isso às vezes é muito chato, principalmente quando eu estou dando aula. Não, Alguns mas valeu, alunos, valeu, Suzana. alguns alunos que estão aqui já me viram Foi uma dando aula aula. maravilhosa, Suzana. Você Mas, bateu um bolão, Suzana. eita, querido, olha só, eu sempre digo assim, que se a pessoa que não não leu, nunca leu, sair daqui querendo comprar o livro, como eu vi agora, todo mundo interessado, quem não tem, pelo menos que não tem aula de canto, que, sabe? Isso já assim faz com que eu ganhe a noite, Isso, a noite, porque eu acho que beleza. isso é que a gente tem que dizer, acho que a literatura é para isso mesmo, né? A É, gente pode escrever. para É, pensar. eu quero fazer assim comentário. Eu amei a leitura dramatizada. Ainda bem que só a crise de tosse veio no final, porque a leitura foi linda, professora, linda, linda. É mesmo. Eu ouvi, consegui ouvir a voz da professora mesmo na aula de canto. Ficou muito legal, muito linda a leitura. Legal. É mesmo. E eu queria fazer um comentário fora, né, da apresentação literária aí, é que quem é um fã incondicional dessa autora é o Miguel Falabella. Ah, O Miguel Falabella, ele é um leitor voraz, né, da literatura inglesa. Inclusive é formado em literatura inglesa. No programa, o primeiro programa Sai de Baixo, ele é terrível, né? Que ele esquece muito a fala do personagem dele, esquecia muito. E ele citava, o programa gravado ao vivo, ele citava trechos desse conto aí, Aulas de Canto. Só que eu não consigo lembrar o nome da personagem, né? Da Araciba Labarian, mas ele declamava, né? Ele recitava trechos desse conto para ela começava a rir, todos riam, né? Mas completamente fora do espetáculo. Foi muito boa autora. Foi muito boa a palestra de hoje, a aula de hoje. Eu amei. É mesmo. Tá sem som, Suzana. tá. Bom, eu olhei ali, a Mariúcha acabou de comprar a Catherine Mansfield, olha só. É isso Também mesmo, comprei. gente. Para isso que serve uma roda de leitura. É Tá? isso. Para isso que serve a gente Suzana, eu trabalhar. vou confessar uma coisa. Quando você fez a escala das cestas com letra, o primeiro texto que eu pensei em trazer foi o Bliss, mas aí na hora que eu fui cronometrar o tempo, né, que a Vânia falou, olha o tempo. Falei, não, é muito grande. Mas adorei você ter trazido a Catherine. Que bom, gente. Que bom. Maravilha. Legal. É isso aí, querido. Falou. Olha, já estamos no finalzinho, né? Tá? Da nosso encontro. É, e vocês já sabem agora que os nossos eventos vão ser sempre às sextas-feiras, né? Agora, né? E eu acho que é na sexta que vem, que dia que é, hein, Camila? Que nós vamos ter o Arthur Teló, não é? É no dia 20, Suzana. Ah, então Dia esquece. 20.
É porque o Eu sou péssima para fazer divulgação. agora, semana que vem começa um novo curso com. Fala isso, Não é fala. isso? Roda de leitura, teoria e Ah, sim, prática? começa Isso. comigo e com a Vânia, minha Semana parceira que vem. de Mudou o curso. horário, né? É de 5 Cinco e e meia. meia. de 3 a 5 e meia? 3 a 5 e meia, É. tá? Suzana, faça uma chamada para o Padura. Ai, também, olha, gente, eu tenho que fazer Claro, isso. tem que Olha, fazer porque isso vai é ser um imperdível, acontecimento. é imperdível, Já Acontecimento. me inscrevi. tá? Isso. Imperdível é Leonardo Padura, semana que vem, dia 11, às 5 e meia da tarde, vai conversar conosco sobre O Homem que Amava os Cachorros, que foi o livro votado pelos leitores lá para ser. Mas ele Banco vem do Brasil. também, o Padura vem também? É claro, tá pensando o quê? Meu clube lá é chique. Menina, Chiquésimo. mas ele já foi na Estação das Letras. Chiquésimo. Você já levou ele na Estação das Letras. O Padura nunca. Não. O Padura não. Não? Não. O Leonardo Padura não. Nossa, eu Inclusive, adoro antes ele. a gente se fala por e-mail, né? Assim, no Ah, e-mail e tal, assim, não nos conhecemos pessoalmente. Não tenho essa. Inclusive, eu já fui a Cuba 3 vezes, eu nunca consegui encontrar com ele. Nunca fui. Nunca. E Bom, outra coisa, olha, e mês que vem é o Pepetela, tá? Lá, ui, ao vivo e a cores. Está tá podendo, a mulher. arrasando. Vou me inscrever. 31, tá? Já vou me legal, inscrever. Tá? E legal. aí, e aí dizendo, né, que o nosso curso, meu e da Vânia, Rodas de Leitura, Teoria e Prática, então, começando semana que vem, terça-feira, de 3 e meia às. Não, de 3 às 5 e meia. Tá. É melhor Das alguém falar 15 por às mim. 17h30. É melhor alguém falar por mim, porque toda vez que eu tento divulgar é um desastre, tá? Obrigada, gente. Adorei ver vocês. Falou, Obrigada pela maravilha, Beleza, foi Suzana. ótimo. Viva a Obrigada a Obrigada, você. Suzana. 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 Vamos Obrigada. Beijo. falando. Viva o IEL. Viva a Viva! Suzana. Beijos. Viva. Tchau, Obrigada, tchau. Suzana. Foi ótimo. Viva a Mansfield.